Fala galera, professor Leonardo Careca com o nosso curso de História do Mato Grosso no nosso módulo 1, na nossa primeira aula, onde hoje a gente começa de fato a teoria do nosso curso, onde nós vamos abordar a questão dos bandeirantes, escravidão indígena e a descoberta do ouro, que é o que fez acontecer nesse nosso Mato Grosso, certo? Nós vamos tratar então desde a descoberta do Brasil até a chegada dos primeiros bandeirantes em Mato Grosso. O que eu quero que você entenda nesse primeiro momento, o que eu quero que você de antemão precise lembrar aí nesse primeiro momento? Que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, certo? O Brasil foi descoberto em 1500, mas nesses primeiros anos o Brasil ficou relegado, é o chamado período pré-colonial aí, certo? A gente precisa lembrar que nesse ano da descoberta imperava o Tratado de Tordesilhas, que eu não sei se você lembra da escola, se não lembra eu vou colocar aqui. Então você entenda que nesse primeiro período o Brasil estava dividido por um tratado e nesses primeiros anos aí de descoberta, cerca de 30 anos de descoberta, o Brasil ficou meio que relegado, era o chamado Brasil pré-colônia, ok? Apesar de chegarem povos aqui, o Brasil era relegado como se fosse uma segunda divisão de Portugal. Tá aqui na imagem rapidinho para você aqui a nossa linha do Tratado de Tordesilhas. Essa linha aqui é muito conhecida nas histórias aí, nos cursos de história. Você tem aqui toda essa região verde, que era a região de possessão espanhola, e essa região amarela, que era a região de possessão portuguesa. Ou seja, Portugal começou a colonizar essa região aqui primeiro. Mas, professor, o que fez? O que aconteceu para que o Mato Grosso, que é o nosso Mato Grosso hoje aqui, fosse domínio português? Esse conceito, esse desenvolvimento histórico vai ser muito importante, mas eu quero que você entenda nesse primeiro momento que a gente tem o quê? Portugal toma apenas de posse de direito em 1500 com essa faixa aqui, certo? E aí você precisa lembrar que a colonização começa com essa exploração da faixa litorânea e essa exploração do Brasil colônia, ela começa com o que a gente chama das capitanias hereditárias. Você precisa entender que num primeiro momento o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, sendo que as primeiras capitanias começaram a se desenvolver no Nordeste. Aqui mais para o sul, na região de São Paulo, essas capitanias não desenvolviam tanto. O povo era bem mais pobre, precisava gerar recursos, precisava gerar riquezas. Nessa busca por recursos e riquezas é que surge a figura do bandeirante, que era aquela pessoa que adentrava o sertão. O bandeirante era aquela pessoa que se arriscava a ir para dentro das terras ali, nos limites espanhóis, na busca de escravos e ouro, certo? Essas explorações traziam muitos conflitos indígenas, inclusive. Era o choque ali do bandeirante, né, com o indígena. E nesses trancos e barrancos de adentrar o sertão na busca de riquezas, vira e mexe se descobria ouro. E é nesses momentos de descoberta de ouro que a expansão portuguesa foi se adentrando, certo? Eu coloco para você rapidinho aqui uma diferença de dois termos que você pode encontrar na história do Brasil. A diferença entre o termo entrada e o termo bandeira, tá? O termo entrada era a pessoa que entrava dentro do sertão, dentro do território ali, com financiamento português, da coroa. Enquanto existiam também, professor, pessoas que financiavam esse adentrar no sertão. A pessoa física que financiava gerava o nome de bandeira. Então, o bandeirante vem daquela pessoa que era financiada para fazer as bandeiras adentrar o sertão, certo? Então, essa busca por escravos e ouro fez com que esse bandeirante adentrasse o sertão do Brasil, adentrasse o interior do Brasil. E foi nessas entradas ou bandeiras que muitos desses bandeirantes começaram a percorrer, passar aqui perto do nosso Mato Grosso, certo? E aí nessas buscas, esses bandeirantes que buscavam lucro, buscavam ouro, buscavam escravos, iam enfrentando essas maleitas, esses rios, essas doenças, esses índios, e aos poucos conseguiam atingir regiões distantes, como essa nossa que é a região de Mato Grosso. Certo? Aqui rapidinho, só para você entender, a gente tenta pegar esse desenho para você entender que muitas das bandeiras saíam aqui da região de São Paulo. Claro, tivemos bandeiras ali na região do Nordeste. Essas bandeiras, agora vamos focar aqui na região de São Paulo, muitas delas saíam rumo ao interior. Ah, mas aqui era possessão espanhola, mas o bandeirante não estava nem aí para isso, ele estava na busca de ouro. Muitos desses bandeirantes adentravam o Brasil saindo aqui de São Paulo. E uma dessas bandeiras, olha só, ela vem e atinge Cuiabá. É nesse momento em que essa bandeira saindo ali de São Paulo atinge Cuiabá, é que a gente começa a ter o início da história de Mato Grosso. Esse bandeirantes que saiu de São Paulo e na busca por escravos e ouro atinge a região de Cuiabá.
É aqui que começa a nossa história do Mato Grosso, nessa busca por riqueza, nessa busca por escravo. O que foi descoberto aqui por Pascoal Moreira Cabral, já já nós vamos falar dele? Adivinha? Escravo e ouros. Isso vai ser tema da nossa próxima aula. Eu quero aqui rapidinho, antes de finalizar a nossa aula de hoje, trazer um exercício para você finalizando a nossa aula para fixar o que você aprendeu aqui hoje. Rapidinho, assinale dentre as alternativas a seguir aquela em que não foram mencionadas as características e atividades exercidas pelos bandeirantes. Quem que era o bandeirante? Homem que durante o período colonial atuara no interior do território brasileiro, hoje conhecido como território do estado do Mato Grosso. Uma característica, atenção, que não se refere ao bandeirante. Vamos lá? Exploração de mão de obra escrava indígena e procura de metais preciosos caracterizavam as principais atividades dos bandeirantes? Sim! A catalogação de espécies da fauna e flora das regiões por onde passavam, além dos cuidados com a preservação ambiental, foram os grandes feitos dos bandeirantes no Brasil colônia? Não! O que você precisa entender aqui é o que eles não faziam, certo? Eles catalogavam espécies de planta? Não! Eles buscavam escravos e ouro. Então, como é para a gente marcar a alternativa, atenção, pegadinha que não representa, nós vamos marcar aqui a nossa letra B de cara. Mas eu posso ler para o senhor aí? Vamos ler, professor, a letra C e D e entender? Claro que vamos, rapidinho aqui, ó. Além da exploração, entrar, né? Reconhecer as regiões por onde passavam, esses luso-descendentes, ou seja, descendentes de Portugal, também eram contratados para invasão e resgate de escravos fugidos de quilombo? Sim. Formados no interior da colônia? Sim. Muitos desses bandeirantes, eles eram contratados na busca de escravos fugidos, e não só de escravos novos também, além da busca de ouro, ok? Por fim aqui, grande parte do território brasileiro atual é consequência dessa atividade de exploração das bandeiras, bem como das relações que se estabeleceram com os indígenas e a proteção das fronteiras. Exemplo disso são os tratados de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. Também está correto. Você precisa saber que algumas regiões do Brasil, como por exemplo São Paulo, eles homenageiam esses bandeirantes com monumentos, nomes de cidades, nomes de rodovia. Você precisa entender que nesse primeiro momento do Brasil, a pessoa que desbrava esse interior é o bandeirantes. E esse bandeirante é a pessoa que vai se deslocando até chegar em Cuiabá e descobrir ouro, certo? Mas isso vai ser cena dos nossos próximos capítulos. Acompanha a aula 2 aí, História de Mato Grosso para concurso. Valeu! Ha!